A gente está em contato agora com a colunista do UOL nos Estados Unidos, Mariana Sanches, que está falando diretamente na frente do Capitólio. Mari, bom dia. Que você está, bem, literalmente na frente do Capitólio mesmo. Como é que tá os diálogos por aí dos senadores? Você tem acompanhado a agenda, né, dos congressistas brasileiros em Washington? Como é que está essa agenda? Como é que estão os diálogos? Algum fruto, algum resultado até agora? Bom dia. Bom dia, Sakamoto. Bom dia, Josias. Isso mesmo, a gente está aqui bem na frente do Capitólio, onde hoje os senadores brasileiros, né, são 8 senadores aí nessa comitiva que chegou essa semana à cidade para tentar negociar algum tipo de saída ou abrir um diálogo, distensionar a relação, como eles têm dito aí, para tentar uma solução em relação às tarifas de 50% impostas pelo presidente americano Donald Trump ao Brasil, né, que começam a vigorar na sexta-feira, dia 1º de agosto, e hoje os senadores vão fazer a parte que eles consideram mais sensível dessa viagem, que é a conversa com seus pares. Até ontem eles haviam nos confirmado que eram 6 senadores, tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano. A gente lembra que hoje os republicanos têm maioria nas duas casas, na House e no Senado, e por isso mesmo, enfim, conversar com os republicanos é fundamental, porque nada passa sem o apoio dos republicanos hoje no Congresso. Agora, os senadores não nos confirmaram quem são essas pessoas, afinal, com quem eles falarão. A gente vai, claro, acompanhar, tentar, inclusive, conversar com esses senadores americanos também, mas eles não confirmaram por uma preocupação muito clara de que o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o comentarista político Paulo Figueiredo pudessem tentar interferir, boicotar essa agenda aqui em Washington dos senadores, e eles estavam dizendo abertamente. O próprio Eduardo disse ontem que faria tudo o possível para atrapalhar essa agenda, e eu apurei aqui, Sakamoto, que em ao menos 2 ocasiões esse trabalho de boicote deles teve sucesso no departamento e com o senador republicano Rick Scott. Os senadores queriam se encontrar com seu colega republicano e acabaram acabados aí por um trabalho do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. Há uma tensão grande em relação a isso. A comitiva diz que tem sido muito atacada, e é uma comitiva curiosa, né? Porque são 2 ex-ministros do próprio ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. A maior parte da comitiva é de bolsonaristas ou de representantes do agro, representantes da direita, e estão agora provando um pouco do que é essa máquina de rede social, né? Que o Bolsonaro não é capaz de mobilizar e de ataques e tudo mais, porque, de fato, o Eduardo tem dito que é uma traição a vinda deles para cá para tentar desfazer o que Eduardo e Figueiredo fizeram nos últimos meses, uma campanha aí para conseguir convencer Washington, convencer o presidente Trump a impor punições ao Brasil para tentar arrancar aí algum tipo de anistia a Bolsonaro no processo em que ele responde atualmente por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros crimes, né? Ontem, um integrante dessa comitiva, inclusive, me disse reservadamente, depois de uma conversa que eles tiveram com o PIB americano, com empresas assim subsidiárias importantes, de empresas enormes, como a Exxon, a Shell, enfim, empresas com muitos interesses no Brasil, inclusive, eles foram informados de que o fator Bolsonaro teve um peso importante aqui na decisão do Trump de impor essas tarifas tão altas. São as mais altas impostas a algum país nessa última leva de tarifas, né? E ouviram também que esses empresários achavam importante e que estariam dispostos a tentar fazer algum tipo de gestão para uma conversa entre o presidente Lula e o presidente Trump. Eles nunca conversaram, houve tentativa lá atrás de se fazer um telefonema enquanto o Trump ainda não tinha assumido, isso acabou não acontecendo, e
os senadores brasileiros estão convencidos de que o momento é esse, e o senador Jacques Wagner, inclusive, sinalizou que o presidente Lula teria abertura para isso, mas ainda não há, viu, no horizonte que isso se confirme, Sakamoto, e a gente vai seguir acompanhando para ver se algo pode sair daqui. Agora, o próprio líder do governo no Senado, Jacques Wagner, disse que acha bem pouco provável que eles consigam qualquer coisa, mesmo que seja um adiamento dessas tarifas. Então, não há muita esperança nessa viagem, não, viu, Sakamoto? Mariana, só para a gente tem o vídeo do deputado Eduardo Bolsonaro fazendo exatamente os comentários a qual você fala. Se puderem tocar. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo, porque eu sei que vindo desse tipo de pessoa, só haverá acordos daquele tipo meio termo, que não é nem certo nem errado. Eu sei o que é certo. Mariana, ele está falando, como você bem disse, ele está falando desse tipo de pessoa, ele está tratando inclusive de pessoas que fazem parte da base bolsonarista no Senado Federal, né? São pessoas que têm dado suporte, inclusive, para todas as demandas do pai dele e dele no Congresso Nacional. Agora, você está neste momento, se não me falha a memória, isso aí é a First Street, ou seja, à sua esquerda está a Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Na frente do Congresso. Existe alguma... Aí eu queria puxar rapidamente para essa questão da justiça. Você está acompanhando? Esse tarifaço deve ser judicializado nas cortes dos Estados Unidos, empresas norte-americanas, empresas brasileiras, o próprio governo brasileiro deve levar o caso às cortes norte-americanas, caso não tenha tração o diálogo com o governo Trump? Você acertou, Sakamoto. Eu estou aqui bem do lado da Suprema Corte. Não vai dar para mostrar para vocês agora, porque estou com um tripé fixo aqui. E também não está bonito porque está cheio de tapume ali, está em reforma, mas é isso mesmo. A Suprema Corte que pode sim vir a ter que analisar o tarifaço do Trump muito em breve. Depois de amanhã, perdão, dia 31, o Circuito Federal aqui de Washington vai analisar uma apelação do governo Trump, porque talvez vocês se lembrem, mas há coisa de um mês, o Tribunal do Comércio aqui nos Estados Unidos chegou a suspender as tarifas do Trump unanimemente, consideraram ilegal o uso que ele vinha fazendo da ideia de emergência econômica nacional para impor as tais das tarifas recíprocas que tinham sido anunciadas lá no dia 2 de abril. Essas tarifas foram suspensas, a administração Trump recorreu e conseguiu manter as tarifas vigentes até que a análise final seja feita. Se o Circuito Federal decidir e houver apelação, essa apelação cairia direto aqui no prédio da Suprema Corte, caso os ministros da Suprema Corte decidam que vão avaliar o caso. Sempre tem que lembrar disso, eles não são obrigados a julgar nenhum caso. Eles decidem se vão julgar o processo ou não. Agora, eu conversei com o advogado que moveu essa ação, que vai voltar a ser julgada no dia 31, e ele me disse que vê como uma causa ganha o pleito do Brasil para derrubar suas próprias tarifas, e não apenas isso, mas ele acredita que, caso eles ganhem a ação deles, as tarifas do Brasil cairiam também por tabela, porque trata-se do mesmo assunto, abuso no uso de emergência econômica nacional por parte do Trump. Já tem um outro processo movido por uma empresa importadora de suco de laranja aqui nos Estados Unidos, que argumenta isso também. Portanto, são dois processos nesse momento. Ainda há que se esperar esses resultados. Inclusive, o advogado com quem eu falei disse que a frustração dos empresários, porque o tempo do judiciário é lento, perto do tempo deles, né, do dinheiro que eles vão perder a cada dia que essas tarifas estiverem em vigor. Mas aqui é um segredo mal guardado, que aparentemente é muito frágil esse caso do Trump por emergência econômica nacional, tanto que ele está buscando outros meios jurídicos de sustentar essas tarifas, não só as gerais como as do Brasil, né? A gente lembra que ele abriu aí uma investigação junto ao
o USTR por práticas desleais de comércio do Brasil, que seria uma saída para sustentar juridicamente essas tarifas do Brasil, e também deve soltar uma ordem executiva ainda essa semana, justificando legalmente as suas razões de uma maneira um pouco mais elaborada para impor esse tarifaço, que é um tarifaço muito que pode ser derrubado a qualquer momento. A verdade é essa. O governo brasileiro assiste com atenção essas intervenções aqui na Justiça Americana, mas decidiu ir ele próprio provocar a justiça americana para não ser acusado de uma ingerência no ambiente doméstico americano, que é exatamente o que o Brasil está acusando os Estados Unidos de tentarem fazer, né? De interferir com suas instituições. Então, o governo brasileiro não quis dar esse argumento a Donald Trump. Agora, no paralelo, a gente sabe que o ministro Mauro Vieira está em Nova York nesse momento, veio para participar oficialmente de uma agenda na ONU sobre a Palestina e a solução dos dois estados, que, aliás, inclusive, foi ontem duramente criticada pelo secretário de Estado Marco Rubio, que agora os Estados Unidos têm se colocado contra a solução de dois estados, invertendo a sua posição histórica, que era pela solução de dois estados, o Estado palestino e o Estado israelense. E Mauro Vieira veio, eu apurei, que ele, antes de vir para cá, enviou um emissário para tentar sondar se haveria condições de uma reunião para ele em nível ministerial aqui, para tentar negociar as tarifas, tentar negociar ao menos um adiamento. Não houve sinal verde, mas também não houve bloqueio. Então, o Mauro Vieira está numa espécie de stand-by em Nova York, esperando para ver se alguém aqui em Washington o recebe para tentar negociar essas tarifas. Mas, por enquanto, Sakamoto, continua igual que dizíamos na semana passada. Trump sem interesse de negociar. Aliás, uma fonte do governo, uma fonte sênior do governo me disse que eles consideram que o Itamaraty minimizou as preocupações deles em relação ao Bolsonaro e que por isso vai escalar ainda. E, infelizmente, a impressão de todo mundo, dos dois lados da diplomacia e dos especialistas, é que a crise ainda vai piorar muito antes de começar a melhorar.